Elia Júnior, apresentador do Nossa Área aqui na Rádio Bandeirantes, apresentador do Show do Esporte na tela da Band todo domingo, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente hoje. Bom dia, Elia. A sua impressão geral sobre a convocação do técnico Tite? Bom dia, Thaís. Um grande abraço aí a todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. 8 horas e mais 47 minutos. Bom dia especial aí ao nosso Cláudio Humberto. Bom dia à Sônia, bom dia ao Pedro e a todos aqueles que fazem parte aí do Nossa Área nesta manhã de 8 de novembro, de repercussão, é claro, ainda da convocação da seleção brasileira. Olha, Thaís, tentando sintetizar um pouco, eu penso que convocação de seleção brasileira passa um pouco por aquilo que eu entendo ser também uma verdade no que diz respeito à eleição. A eleição terminou, o presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva e agora a gente tem que cobrar resultado e transparência, mas a eleição terminou. No que diz respeito à convocação da seleção brasileira, eu acho que a gente tem licença poética aí para, em 24 horas, discutir essa convocação, mas depois tem que apoiar, tem que torcer e tem que cobrar resultado. Claro que eu entendo o seguinte: quando você convoca 9 jogadores para o ataque e não convoca um meia de qualidade de armação como o Gustavo Scarpa, talvez você esteja dando um pequeno tiro no seu pé. Quando você convoca o Gabriel Martinelli e não convoca o Gabigol, o Gabriel Barbosa, que é do Flamengo, e não convoca o Dudu, que é o grande diferente desse time do Palmeiras, há 2 anos ganhando 6 troféus, você talvez tenha uma certa relação de preconceito com os jogadores que atuam aqui no Brasil e tenha dificuldade de, quase em igualdade de condição, convocar jogadores que atuam por aqui. Então também acho que o técnico Tite, nestas circunstâncias, dá pequeno tiro no pé. Agora, quando você convoca um jogador como Daniel Alves, e não é porque ele tenha 39 anos, não é porque ele joga só no Pumas, lá do México, que não é, em hipótese alguma, referência em termos de time de futebol de grandeza, mas é porque ele sequer está jogando com qualidade. As últimas partidas do Daniel foram ruins e ele há algum tempo já não participa de nenhuma delas. Então aí eu entendo que o Tite esteja dando um grande tiro no seu pé e essa é uma preocupação realmente especial que eu tenho em relação àquilo que possa acontecer na próxima Copa do Mundo. De qualquer maneira, repito, licença poética para que a gente possa discutir erros, acertos, equilíbrio, falta de equilíbrio, mas acima de tudo aquilo que é interessante de discutir, que é a qualidade do time que vai representar o Brasil no Catar. É uma grande qualidade, isso é inquestionável, mas ela poderia ter pontos diferentes, até para que o Tite, neste momento, não estivesse aqui sendo questionado, né, Thaís? Elia, vamos lá então, hein? Daniel Alves, com certeza é a grande polêmica que a gente acompanhou. Eu vi alguém falando aí nas redes sociais o seguinte: se nós estamos discutindo o lateral direito reserva, é que o resto tá muito bom, né? O Tite tá levando 9 atacantes, isso era esperado já, Elia? A gente já tinha essa possibilidade, deixar de levar meio-campistas nessa lista maior de 26 que nós temos hoje em relação a listas menores de Copas passadas. Priorizar o ataque é uma estratégia importante, coerente com aquilo que o Tite tem feito nesse ciclo? Olha, Pedro, eu acho que não. O Tite sempre foi um resultadista como eu, né? O Tite se consagrou comandando o time do Corinthians em 2012, campeão da Libertadores, campeão do mundo, jogando pelo resultado e conquistando um título mundial, sabendo como jogar pelo resultado. Agora, a seleção brasileira, ela tem DNA propositor, né? O DNA do Brasil e a qualidade desses atacantes é tão grande que você não tem como impedi-los de jogar propondo o jogo, ou seja, tendo mais posse de bola, arriscando e ousando um pouco mais. Esse talvez seja o melhor momento de uma seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Olha, desde que eu faço Copa do Mundo, e a primeira foi em 86, e desde que eu acompanho futebol garotinho,
Copa do Mundo de 70 e eu ia fazer 10 anos, eu me lembro da seleção brasileira muito forte em 70, mas depois que a Copa começou. Antes da Copa começar, até fui vistoriar, investigar um pouco os recortes de jornal para antes daquela Copa, a seleção não surgia como grande favorita, como ela surge agora. A seleção mais favorita depois desta foi aquela de 2006. Então, eu entendo que o Brasil tem um grande time, tem um timaço, mas eu discordo da ideia de que a gente tenha 9 atacantes. Tudo bem que a gente possa levar 26 jogadores e é óbvio que você tem que privilegiar a melhor parte do time, a melhor ala do time, que é a do ataque. Agora, você privilegiar o ataque, e é importante que isso aconteça. Agora, você desequilibrar o meio, essa é uma questão que me preocupa. O Gustavo Scarpa foi o jogador que mais assistências deu no Campeonato Brasileiro, o jogador mais importante no que diz respeito à qualidade do meio-campo de um time que tem ganho tudo nos últimos 2 anos, que é exatamente a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando você não leva também o Gabigol, que é um cara que pode jogar como centroavante de referência e também pode jogar como meio atacante, aliás, é isso que ele tem feito ultimamente, recentemente jogando pelo Flamengo, você não leva um cara que nas últimas 3 decisões de Copa Libertadores da América, ele fez 4 gols e sempre foi protagonista. E aí para uma dúvida no ar. Por que você não leva Gabriel Barbosa? Por que você não leva Gabigol? Porque talvez ele tenha tanta estrela e tanta luz quanto o Neymar, por exemplo, e ninguém pode ofuscar a estrela e a luz do Neymar nesta seleção brasileira? Interrogação. Esse também é um outro ponto. Oi, Cláudio. Bom dia. Então, eu queria saber de você o seguinte, eu achei tão estranho isso, né? Eu sempre acho estranho nas convocações do Tite o tratamento, como é que eu digo, o desdém do Tite demonstrado em relação aos craques do Palmeiras. Como você lembra, é um time que vem ganhando tudo, né? Isso tem a ver com algum ranço ali ainda do período em que ele foi treinador do Corinthians, em razão da rivalidade, ele faz isso para dar uma sacaneada, já que não há corintianos para convocar, eu também não convoco palmeirense. Tem a ver com isso? Porque eu acho isso tão, né, é estranho. Como é que o Dudu não está na seleção? Como assim o Gustavo Scarpa, né? Tem lá gato, sapato, tem um monte de gente. É claro que a imensa maioria, né, talvez ali 80% merecem ter sido convocados, mas alguns dos não convocados causa muita estranheza mesmo. Não, é interessante a sua colocação. Claro que eu vou dizer que não, né? Porque o Tite, ele é um cara acima do bem e do mal, é um cara que tem um retrosponto na rua, é unânime, né? O torcedor do Palmeiras toda vez me para e diz: só faltava o Tite convocar o Dudu, só faltava o Tite convocar na rua, é unânime, né? O torcedor do Palmeiras toda vez me para e diz: só faltava o Tite convocar o Dudu, só faltava o Tite convocar o Gustavo Scarpa, só faltava o Tite convocar o Rafael Veiga, na época que o Veiga ainda não tinha se machucado. Ele tem o DNA do Corinthians e por conta disso não convoca jogadores do Palmeiras e tal, só convoca o Everton porque o Everton é unanimidade nacional e tal. Bom, eu digo que não, porque o Tite é um cara, assim, de muito caráter, muita ética, de muito equilíbrio nas suas decisões, e ele, claro e óbvio, que não tomaria uma decisão importante como essa, pautado pelo seu histórico de treinador do Corinthians. Agora, Cláudio, o que me incomoda nessa convocação, e eu espero que a gente não volte mais a esse assunto, eu repito para você e para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, para essa imensa audiência do Gente todas as manhãs aqui pela Rádio Bandeirantes, que aliás, diga-se por acaso, eu sou ouvinte diário aqui do programa, gosto muito das suas colocações, das colocações de todos por aí, do conhecimento jurídico do Pedro, da condução da Thaís e por aí vai, mas eu entendo o seguinte, eu não gosto da ideia de que a gente não valorize o futebol que é praticado aqui no Brasil. Você perde um pouco de referência quando você não tem jogadores que atuem em território brasileiro. E eu discordo amplamente da ideia de que o cara que joga a Premier League, ele está mais habituado à pressão do que o cara que joga no Corinthians e no Palmeiras. Eu discordo e você vai concordar comigo, Cláudio, porque aqui é o seguinte, se o time do Corinthians perder amanhã
num jogo decisivo para o Palmeiras, o jogador tem que passar uma semana em casa. O jogador não vai poder sair para jantar com a mulher. O jogador vai ter um estresse danado, então não tem pressão maior do que essa. Lá, você é do United e joga contra o City, você perdeu no domingo, no domingo à noite você pode ter tomado goleada, tá todo mundo jantando, tá todo mundo celebrando com as famílias, o que eu até reputo ser normal, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas a pressão aqui é muito maior. Então eu não consigo entender o porquê esse desdém do Tite em relação aos jogadores que atuam por aqui. Elia Júnior hoje conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, falando sobre a convocação do técnico Tite. Concordo 100% com Elia, viu, Pedro? Hoje é o dia da gente dar uma cornetada, reclamar. A partir de amanhã, vira a página e foco no que a gente tem de seleção. Exatamente. E torcer também junto para que dê tudo certo para esse grupo incrível de jogadores. Obrigada, viu, Elia? Até a próxima. Bom trabalho para você aqui e daqui a pouquinho lá no Catar. Verdade, Thaís, é isso, eu torço muito, eu não gosto muito da ideia de que a gente fique depois de analisada a convocação, depois de diagnosticado aquilo que talvez para nós fosse errado, mas que pode vir a ser muito produtivo para a seleção brasileira, a gente fique batendo na mesma tecla da convocação. Essa é a convocação do técnico da seleção brasileira, ele está neste cargo há 6 anos, foi a sua convocação mais importante, por acaso. É para isso que ele existe, no fim das contas, né, Elia? Ele existe para tomar posição, né? Ele existe para tomar posição e depois, obviamente e naturalmente, ser cobrado por elas. Vamos torcer para que ele seja cobrado com muita felicidade, com muito agradecimento e com muita energia positiva para que o melhor resultado possa acontecer. Bom programa para vocês!